Moçambique. Além do Brasil, né? Além do Brasil, Angola, Moçambique, depois estivemos na Armênia, na Rússia e na Índia. E agora de volta. 5 países. 5 países. Angola, Moçambique, Armênia, Rússia e Índia. Interessante. E vocês conseguem entender essas línguas todas desse povo aí? Angola e Moçambique era mais fácil, né? É, o português, né, professor? O russo nós aprendemos relativamente bem. Agora, na Índia, o inglês, né? A gente se virava bem com o inglês. Agora, os meninos falam... Os meninos aprenderam, eram fluentes em russo, não é? Eles estudaram escola russa, os anos que estivemos na Rússia, e eles também aprenderam o hindi, que é a língua mais falada no norte da Índia. Que interessante. Quantos filhos, então, Edra? 2 filhos. Um está com 20, é o Lucas, e o Marcos acabou de fazer 18. E quando você estudou no colégio interno, eu lembro de você lá, quando eu estava por lá também. Trabalhávamos juntos. Trabalhávamos na cozinha do colégio. Você nem imaginava que ia morar nesse tanto de lugares diferentes, casar com um missionário. A Mari me contou que lembra do Paulo lavando panela junto com ela não, lá na cozinha do colégio. Não, o Paulo era na faculdade de enfermagem, né? Ah, vocês faziam a limpeza, né? Isso. Do prédio. Eu trabalhei isso. Nós éramos trabalhou colegas na manutenção do prédio. Mas aí, Edra, lá no colégio, você era uma adolescente. E aí, nessa época de colégio, os adolescentes, né, falam em namoro e tal. Quais eram teus sonhos de um namorado no colégio? O que você pensava aí sobre isso? Bom, eu me batizei com 15 anos. Então, depois que eu me batizei, 2 anos depois eu fui para o colégio, né? Mas batizei e entrei de cabeça mesmo. Eu era uma ótima, fiel católica, e continuei fiel adventista. Mas a minha família era muito tradicional quanto à educação. Então, o namoro era coisa séria, tinha que pedir. Mãe sentava no meio, né, amor? Lembra? Mãe sentava no meio. Não, foi bem controlado. Mas, assim, um sonho que eu tinha... A mãe sentava no meio. A mãe sentava no meio. E o Paulo nunca pegou na mão errada. Se pegou, eu não fiquei sabendo, pastor. Então, eu tinha um sonho. Eu queria dar de presente para o homem que eu casasse, que fosse a primeira noite. E isso era um sonho meu. Que, de forma alguma, eu não iria sair deste mandamento. Eu tinha o propósito de obedecer a Deus e ser o primeiro. Mas eu também pedi a Deus que o homem que Ele me desse também fosse o primeiro. Que eu fosse a primeira dele e que ele fosse o primeiro meu. Enquanto algumas meninas comentavam que não, é melhor um homem experiente, eu disse não. Eu não quero isso. Eu quero que não tenha experiência, para a gente aprender juntos. Relação sexual implica em lembranças, em memórias. Memórias ligadas a emoções. As memórias são ligadas a emoções. Então, é importante que a memória de um esteja ligada à memória, à ideia do outro, né? Isso é muito importante. Muito importante. E Deus nos deu esse presente, né, amor? E eu digo só uma coisa, vale a pena esperar. Que coisa maravilhosa. Vale a gente a pena. parece que tem algumas fotos aí para a gente ver. Tem algumas fotos de família Vamos também ver. aí Vamos ver as fotos. dos filhos. Olha, essa é uma foto histórica. Está ali saudoso pastor Pavel Moura, não é, que dedicou o nosso primeiro filho, Lucas. Que igreja e aquela foi essa? é a igreja central de Arthur Nogueira, não é? Nós estávamos construindo aquela igreja. Foi quando nós trabalhamos ali na União Central e vivemos ali. Foi o dia que eu saí do hospital. Eu saí do hospital, o meu bebê tinha 2 dias, e eu tive na quinta-feira, no sábado eu saí de manhã e já fui direto para a igreja, porque não dava tempo, que a gente já ia sair para o campo missionário e nós não teríamos outro sábado na nossa igreja, então já... E a dedicação do Marcos já na igreja central de Maputo, a capital de Moçambique. Se há algum boliviano aqui, ele foi dedicado pelo pastor Humberto Parada, um pastor que foi líder na Bolívia por muito tempo. Olha aí. Todos os dias ele dormia
nas costas da Adelina. Esse é o Lucas. Isso era Lá na hora do isso aí- almoço. Eu tinha a minha folguinha para almoçar e ele saía com a Adelina. E como ele Agora, gostava desse momento. Enquanto a foto vai passando, deixa eu perguntar um negócio para vocês. De que maneira, outra foto aí, de que maneira o fato de vocês terem aceitado o chamado de Deus, ter saído do ambiente de vocês, da cultura de vocês, afetou a vida espiritual da família? Olha, pastor, o campo missionário ele tem uma das dificuldades que a gente teve, obviamente, é o estar longe da família, não é? Estar longe do convívio da família. Então, esse por um lado ele foi negativo, mas por outro ele foi positivo, porque no campo missionário a família somos nós. Então você se aproxima muito. Então nós tivemos uma vida familiar muito intensa. E espiritualmente também não foi diferente de uma família aqui no Brasil, não é? Nós tem algumas fotos aí, por exemplo, dos bravadores, né? Os meninos, nós procuramos sempre envolver os meninos desde pequeno nas atividades da igreja, aí na escola sabatina, Sabatina. não é? Aí em Moçambique, sempre fizemos questão que eles se misturassem, não é, com as outras crianças, com os africanos e isso fez muito bem. Aí está na Rússia, né, eles cantando no coral Sibéria. da igreja aí na Sibéria, na igreja de Irkutsk, a igreja que frequentamos lá quando vivemos na Sibéria. Aí já está mais difícil de encontrá-los, né? Então, pastor, Na outra está fácil. uma outra coisa para nós que foi um desafio é que na Rússia, uma parte do tempo que nós tivemos na Rússia e também na Índia, os nossos filhos não estudaram em escolas adventistas. Então, nós tínhamos entre nós aquela ideia de que tínhamos que dar um alimento mais sólido dentro de casa para reforçar, porque a gente sabe que uma escola cristã ela faz muita diferença, ela ajuda muito a construir o caráter dos nossos filhos, não é? Em relação às coisas espirituais. Nós não tínhamos por vários anos isto, então nós tínhamos que ter um cuidado maior dentro de casa. Mas Agora, não afetou de forma negativa. Você falou desse cuidado maior. Agora, a última pergunta. Qual é a coisa que vocês fazem, que rotina que vocês têm, que é um princípio da casa para manter vocês perto de Deus? E os filhos também. Um deles é o culto familiar, pastor. Não é? A gente não são todos os dias. A Edra está estudando, às vezes ela não está em casa, não é? Eu às vezes estou na viagem, mas quando estamos em casa nós fazemos o culto, nós oramos pelos nossos filhos, não é? Os filhos já não moram mais com vocês? Não, os filhos já não moram mais conosco. O Marcos está. Nós temos a rotina de cada um tem que orar pelos outros todos os dias. Cada um tem o seu culto e cada um ora pela família toda, para estarmos unidos em família. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. O pastor falou, a Edra está estudando. Quando você estava adolescente, lá no colégio, estava estudando, e hoje a gente sabe que a mulher tem que ajudar no orçamento familiar, muitas vezes, tem a carreira profissional dela e tudo isso. Como é que você lidou com isso quando chegou o campo missionário? Tua profissão, tua carreira? Eu trabalhava na União Central até eu ter o bebê, até os 9 meses, né? Então, mas a gente já tinha conversado antes disso para que eu ia parar, independente do orçamento, nós íamos ter que viver com o orçamento dele. Isso já tínhamos conversado, porque ficamos 5 anos sem filhos. Então, nessa época, a gente já tinha por certo que eu iria parar. E eu tinha o magistério, eu era professora e amava dar aula. Mas, quando a gente foi para o campo missionário, o meu filho tinha 6 meses, o Lucas, e aí não tinha possibilidade nenhuma. E na África é muito fácil também você conseguir empregadas. Mas se tem uma coisa que eu não confiava, era meus filhos. Sempre tive empregada. Você ficou com eles. Para ajudar nas coisas. Mas eu decidi parar tudo. Agora estou pegando o atrasado, né? Mas eles não estão mais em casa, está muito mais fácil para mim. Mas, assim, não me arrependo de nada. Errei muito. Como toda mãe, como todo pai. Sem perfeição, porque não existe perfeição, mas errei tentando acertar. E fiz o meu melhor. Amém. Então, eu sinto que a segurança que eles têm hoje, eles têm segurança onde eles estão, eles não têm medo de nada. Tudo isso eu consegui passar enquanto eles eram pequenos. Paulo ia falar alguma coisa? Não, talvez só reforçar, não é? A Edra sempre foi essa, não a Adra, a Edra.
Não confunde, porque eu não gosto, A Edra você sempre foi sabe. essa mãezona, não é? E é um aspecto muito interessante, não é? E eu apoiei 100% quando ela tomou essa decisão. Foi uma decisão que tomamos juntos. Ela disse, depois que, enquanto nossos filhos forem pequenos, por 10 anos, eu vou abandonar tudo. Ela abandonou a carreira dela, deixou de estudar, abandonou o trabalho, tivemos que viver durante 10 anos com um orçamento só, mas valeu a pena. Hoje os filhos estão aí, estão na igreja, estão estudando em colégios nossos, e estão se preparando para servir a Deus também, não é? E a esta igreja. E foi muito importante também, porque nós vivemos, principalmente em Angola, não é? Nós vivemos no país durante a guerra, e o fato dela estar em casa com eles fez muita diferença na vida dos nossos filhos. Só um detalhe, que Deus, Ele conhece os propósitos do coração da gente, e Ele faz de uma forma espetacular. Os dois trabalhávamos na União. Quando nós fomos chamados para a África, o salário dele era exatamente o salário que nós dois ganhávamos juntos. Então, nós não perdemos nada em ter feito o propósito com Deus, e a gente continuou, vem de Deus, a gente continuou ganhando a mesma coisa. Nós queremos orar por vocês. Pedir que o Senhor, vamos vir aqui para frente. Vamos juntos orar por eles? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos muito pelo ministério do Paulo, da Edra, pela família deles, pelos filhos que eles criaram e pelo testemunho dessa família. Que o Teu Espírito os acompanhe, que Teus anjos habitem na casa deles, que eles sejam possuídos pelo Teu Espírito. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre o culto e eu formulei 4 perguntas, cujas respostas se encontram em Deuteronômio, capítulo 6, e vocês podem conferir. A primeira pergunta é: de quem é a tarefa de realizar o culto? Parece que a resposta é óbvia. O pai é o sacerdote da família. No entanto, em muitas oportunidades, esse papel deve ser desenvolvido pela mãe. A segunda pergunta é: quantas vezes por dia deve ser realizado o culto? A resposta também nós encontramos no texto, percebam. A resposta da primeira pergunta está no verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Portanto, a tarefa corresponde ao pai e à mãe. A resposta para a segunda pergunta, quantas vezes por dia, nós vamos encontrar também nos versos 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, pela manhã e à tarde. A terceira pergunta: qual deve ser a mensagem de todos os cultos? A resposta está no verso 4 e também no verso 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A mensagem do culto deve ser uma mensagem de amor a Deus, de gratidão a Deus, de reconhecimento pela bondade de Deus. A última pergunta: com o culto termina nossa tarefa de ensinar a nossos filhos sobre o amor de Deus? É fato que não. Quando observamos o texto, diz: e andando pelo caminho. Cabe aos pais estar sempre atentos e dispostos a ensinar os seus filhos sobre o amor de Deus. O amor de Deus deve ser a tônica de nossa vida e a mensagem central do ensino dos pais para os filhos.
Meu bom dia a todos. Passaram bem a noite? Que bom nós estarmos aqui esta manhã. O assunto que eu vou falar está em Malaquias, capítulo 2. Abra sua Bíblia, se você a tem aí. Blindagem contra o divórcio. Que semana abençoada, viu, pastor Bonfim? Que semana gostosa. E hoje é sexta-feira, último dia de trabalho. Daqui a pouquinho vamos receber o santo dia do sábado. É um privilégio muito grande que Deus concede a nós. Eu gostei muito deste tema porque aqui ele vem dizendo que nós, a família, o casal, nós precisamos blindar a nossa família de tal forma que o divórcio não venha dissolvê-la. E eu queria ler aqui em Malaquias capítulo 2, só que deixa eu explicar antes o contexto, para você compreender bem. Nós estudamos isso até semana passada, os profetas menores. Malaquias, dos profetas menores, é o único profeta que você não tem nenhuma informação sobre ele. Você não sabe a época em que ele falou, nem o rei que foi presente na época que ele falou, você não tem a descendência dele. A única informação de Malaquias é que o seu nome significa mensageiro. Porém, a maioria dos teólogos e estudiosos, eles chegam à conclusão que Malaquias ele deve ter falado quando Neemias veio pela segunda vez, quando ele retornou da Medo-Pérsia pela segunda vez. Porque ele encontra um ambiente de apostasia, um ambiente de perversão, de imoralidade. Ali em Neemias você encontra um texto onde ele diz assim, homens, líderes, a quem o povo tinha o direito de olhar como exemplo, eles estavam se divorciando de suas mulheres e casando com mulheres mais novas e estrangeiras. Então, nós cremos que foi neste momento que aparece Malaquias com a sua mensagem. Veja o que ele diz no verso 16. Pois o Senhor, o Deus de Israel, Ele odeia o divórcio e odeia homens violentos. Então, tenha cuidado com os seus sentimentos e não se divorcie de sua mulher. E pela posição que a mulher ocupa hoje na sociedade, nós temos que acrescentar aqui. Cuide você, mulher, de seus sentimentos e não divorcie de seu marido. Tá certo? Agora, queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui do texto é simples. O casamento é um compromisso onde Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, ele faz um compromisso com um homem e uma mulher. E isto significa que casamento é algo sagrado. E nós temos que tratar com o casamento de forma muito séria. Por isso, antes de nós casarmos, por isso que hoje a divisão, ela orienta o encontro de noivos. Um rapaz e uma moça, ao entrarem no casamento, pensem muito bem o que vocês estão fazendo, porque é algo muito sério. A outra coisa que nós precisamos entender aqui é que o rompimento, o divórcio, né, o divórcio de corpos, né, de físico, esse rompimento, queridos, é um rompimento que pode trazer terríveis consequências. Eu vou mencionar 3. Você pode ter problemas emocionais, é o que normalmente provoca o divórcio, não apenas no casal, mas também nos filhos. E a somatização desse desequilíbrio emocional pode te levar a doenças físicas e, consequentemente, a sua vida espiritual enfraquecida. Pode envolver até a questão da salvação, né? Então, a questão do divórcio, por isso Deus diz assim, olha, eu odeio o divórcio. Como eu odeio também homens violentos. Agora, queridos, o que nós temos que entender aqui, olha que coisa interessante. Deus dizendo, eu odeio o divórcio. Não parece aqui uma contradição? Porque Deus permite o divórcio na Bíblia. Você veja, Jesus em Mateus 15, ele menciona que perante o adultério, ele permite o divórcio. A palavra que nós usamos aqui, permite, não é a palavra correta. Em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo, ele fala do divórcio também. E as leis de Moisés, pela dureza do coração do povo, é permitido também o divórcio. Então, queridos, olha, uma coisa nós temos que entender desse texto aqui. Primeira coisa, importante,
Em nenhuma circunstância Deus permite o divórcio, mesmo que haja traição e adultério no casamento. Deus jamais permite o divórcio. Ué, senão haveria uma contradição. O que nós entendemos ao estudar esse texto aqui é que Deus faz uma concessão. Se eu sou traído, Deus abre uma concessão, você está livre. Mas não é uma ordem. Houve adultério e você agora, por favor, se divorcie. Não, Deus não permite o divórcio, Ele abre uma concessão. E se a pessoa traída perdoar, eles reatam o casamento e Deus continua abençoando aquele casamento. Agora, queridos, o que nós temos que entender aqui é a palavra, o odiar, Deus odeia o divórcio. Não tem saída não, viu? A palavra usada aqui é a sané, e sané é odiar, só que sané é uma palavra que ela tem um sentido mais forte e ela tem também um sentido mais fraco. O sentido mais forte de sané é você ter ódio, e esse ódio provocar raiva, desejo de vingança, e você pode agredir alguém, pode até matar alguém, sané, raiva, ódio. Não é? Agora, o sentido mais fraco de sané eu poderia usar aqui Gênesis 29, quando você vê a Bíblia mencionando que Jacó, ele amava a Raquel, porém ele, sané, odiava a Leia. Mas veja bem, o odiar a Leia aqui, não é no sentido de ter ódio, raiva ou maltratá-la, nem pensar. Ele trabalhou por Raquel, ele amava mais a Raquel, mas ele não desprezou a Leia. Ele deu as mesmas condições para as duas. Então, você vê aqui o sentido mais forte e mais fraco. Onde é que Deus se encaixa aqui? Acontece, queridos, que ao escrever a Bíblia, eu acredito que o profeta ele não encontrou nenhuma outra palavra, e ele usou a palavra sané. Agora, Deus, na sua sabedoria, ele diz assim, eu odeio o divórcio e odeio também homens violentos. O que é a violência? O que é a violência, queridos? A violência é o resultado de odiar. Eu só pratico a violência, e a violência, o termo usado aqui é hamas, que é agressão física mesmo. Então veja bem, olha que coisa interessante, como Deus é sábio, porque Deus não tem pecado. E nós em pecado, nós sentimos ódio, raiva, nós matamos, e você vê morte, você vê perseguições, a falta de confiança. Então Deus diz assim, olha, eu odeio o divórcio, mas eu odeio também o homem violento. Ou seja, a violência, ela é resultado do ódio. Então, para eu entender o odiar de Deus, eu preciso entender, queridos, que sentimento produz no coração pecador nosso, quando nós vemos uma cena de violência. Então, compreendendo a violência, você vai compreender o significado da palavra eu odeio o divórcio. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de 1 minuto e 50 minutos. 1 minuto e 50 segundos. É bem curtinho. Muçulmanos matando cristãos. É muito forte a cena, me desculpem mostrar isso para vocês, mas não tem outra maneira de você entender a palavra odiar o divórcio em relação a Deus, porque Deus não tem o pecado, Ele não pode odiar como nós odiamos. E Ele quer que você tenha seriedade com o seu casamento e compreenda que Deus está odiando quando você passa pelo divórcio. Então, por favor, o vídeo, por favor. É muito forte a cena, mas você observa. Been hearing about the persecution of the pastors and the missionaries and just the Christians in general in India, in the Orissa area. And my heart's been stirred toward it. But just recently I saw a video of some of the persecution. And I just wasn't ready for it. I thought I understood what was going on over there, and then I saw the video, and I wanted to throw up when I was done watching it. It caused me to question everything in my life. I mean, literally everything. Everything about me, everything about church. I mean, when I saw these men of God literally being beaten, I've never seen someone being beaten to death.
I've never seen people getting mobbed and literally, I'm not sure that I've even seen death in a violent manner. And when it's the real thing, it just makes you sick. You knew it was going on, but to see it, I can't explain it. It made me really sick to think of people that may lift me up because I have a gift of communication, or some other Christian who has an ability to sing or play an instrument, and how we... Olha, mesmo sendo pecadores, qual foi o sentimento que você teve ao olhar esta cena? Qual foi o sentimento? Você ficou feliz? Esse é o ódio que Deus tem contra o divórcio, e este é o ódio que Deus tem contra a violência. Quando Deus diz assim, eu odeio o divórcio, Ele está dizendo assim, filho, o que é que você está fazendo? Eu sinto dó de você. Você vai estragar a tua vida, você vai estragar a vida da tua família, você vai causar traumas emocionais que, somatizados, podem trazer doenças físicas para a sua família. Queridos, esse texto ele é muito importante. Deveríamos ler como família quase todos os dias. Você está rompendo, filho, você está percebendo? Olha, nós fizemos um compromisso, e esse compromisso, ele causa uma blindagem, e vocês terão a minha proteção. Se vocês abrirem mão disto, se vocês se divorciarem, o que Satanás mais deseja, queridos, é dividir e fazer mal à família humana. Então veja, mesmo sendo pecadores, nós ficamos chocados com uma cena desta. Para você ter uma ideia, uma pálida ideia, como Deus sofre quando existe o divórcio entre famílias, de pessoas que vêm aos sábados na igreja e manifestam o desejo de irem para o céu. Agora, queridos, Satanás ele é muito sábio. Existe divórcio entre nós adventistas? Existe. Separação de corpos? Existe. Nós temos visto alguns obreiros se separando, irmãos de igreja, alguns. Em São Paulo nós vimos alguns divórcios, esposas que foram embora, não é? Mas não é muito frequente, ele acontece, mas não com muita frequência. Então, Satanás ele criou duas modalidades para o divórcio. A primeira modalidade, ela não tem pego muito a nós, mas a segunda modalidade, ela é violenta. E eu queria mostrar aqui um slide para vocês, por favor. Ó, isso que vocês estão vendo aí é uma, vamos chamar de princesa, pode ser? Podia ser um príncipe ali, mas a melhor foto que eu achei foi esta daí. Olha, o que eu quero que você entenda é o seguinte, existe o divórcio onde duas pessoas se separam, elas traumatizam os filhos, a si mesmo, e elas permitem Satanás estarem presente na vida, né? Causando assim um dano terrível, que pode envolver até a salvação. Agora, a segunda modalidade do divórcio é chamado divórcio emocional. Eu acho esse muito pior do que o primeiro. Nós temos muitos casais emocionalmente divorciados entre nós, mas são muitos, não são poucos. Nesses anos que eu tenho de Ministério da Família, a minha esposa e eu fizemos pós-graduação na área de aconselhamento matrimonial, temos aconselhado muitos casais. Queridos, há muitos divorciados emocionais. O que é um divórcio emocional? O divórcio emocional é um casal que estão morando dentro da mesma casa. Olha que interessante. Eles ainda talvez dormem no mesmo quarto e talvez estejam dormindo ainda na mesma cama. E até estão fazendo sexo de vez em quando, mas por uma necessidade física, porque entre eles não há mais amor, não há mais diálogo. Eles vêm para a igreja, mantêm uma aparência que, na realidade, eles não vivem dentro de casa. São divorciados emocionais. Nós temos esposas que, sábado de manhã, ela vem com o coração sangrando para a igreja, porque o esposo a maltrata lá em casa. Divorciados emocionais. Nós temos maridos
que pressionados pela igreja, pela cultura, ou pela obra, ou porque eu não posso perder o que eu tenho hoje, então ele permanece junto, mas emocionalmente eles estão completamente divorciados. Então, o que acontece com essas pessoas? Olha, quando casamos, nós somos assim, mas... Opa! Agora sim. Ok. Olha, nós casamos, e o divórcio emocional, queridos, ele vai causando desequilíbrio na vida emocional das pessoas, e aquela princesa, aquele príncipe, aquela coisa linda do casamento, com o passar do tempo, olha o que o divórcio emocional vai produzindo nas pessoas. E hoje nós temos pessoas dentro da igreja, queridos, que não tem mais o brilho nos olhos. Eles cantam, manifestam o desejo de ir para o céu, mas no fundo do coração, eles gostariam de estar bem longe dali e muito mais longe da pessoa que lhe está provocando alguns danos emocionais. E Satanás tem trabalhado muito com esse divórcio entre nós. Agora, queridos, a mensagem é o seguinte: como que nós podemos blindar o casamento? Qual é a minha parte como esposo e como esposa e como filhos? O que eu posso fazer para blindar esse casamento e o divórcio jamais nos atingir? Então eu quero citar aqui rapidamente alguns textos. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Nós temos na Mordomia Cristã, através do pastor Miguel, um movimento, isso não é mais um programa, isso é um movimento, né, onde nós levamos as pessoas, a primeira hora da manhã, pertence a Deus. Você quer blindar o seu casamento, a sua família, quer proteger a sua família contra Satanás? Primeira hora da manhã, querido, dedique a Deus. Olha isto, as misericórdias de Deus não têm fim, mas precisam ser renovadas quando? A cada manhã. Olha que coisa interessante. Tem fim as misericórdias de Deus? Não, mas a cada manhã. Olha, se você depois quiser pesquisar, 612 vezes Ellen White usa a expressão muro de proteção. Ela menciona assim, olha, enquanto você está ali lendo a palavra de Deus e o Espírito de Deus trabalhando na sua mente, enquanto você está permitindo a renovação, uma reconsagração da sua vida espiritual de manhã perante Deus, Deus cria em torno de você um muro de proteção. Ele é invisível, mas é real. Quando você abre a porta da sua casa e você sai para o trabalho, para os estudos, para a vida, você está protegido por Deus. Primeira hora de cada manhã. Uma outra coisa, queridos, olha isso. Achada as tuas palavras, eu logo as comi. Eu gosto muito desse texto. Porque as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Você quer ter alegria no seu casamento? Quer ter gozo na sua vida familiar? Achada as tuas palavras. Não é a Bíblia que vai me procurar de manhã. Ivan, acorda aí, ó, chegou a hora. Não, eu é que vou procurar a Bíblia, eu é que vou à presença de Deus na primeira hora da manhã, eu vou me consagrar a Deus na primeira hora da manhã. Deus vai colocar em torno de mim um muro de proteção. Se a minha esposa fizer isto, se meus filhos fizerem isto, nós estamos blindando a nossa família. Não é? Agora veja algumas atitudes que nós deveríamos, segundo Ellen White, termos dentro da nossa família. Se nós buscarmos a presença de Deus, é possível. Olha só o que ela diz aí neste texto. Sempre surgirão coisas para aborrecer, confundir e pôr à prova a paciência. Devem estar preparados para isso, veja bem, e não ficar agitados ou impulsivos, devem ser calmos e bondosos, o que quer que aconteça. Queridos, durante o dia vai acontecer em alguns momentos nos nossos relacionamentos, oportunidades que Satanás vai colocar para você perder a paciência, mas ela está dizendo o quê? Olha, aconteça o que acontecer, mantenha o quê? Então, se eu fui à presença de Deus pela manhã, eu estou blindado. E o Espírito de Deus me traz calma, bondade e paciência para o meu coração. Eu gosto demais desse texto que eu vou mostrar agora para vocês. Ele começa assim, olha, se alguém é seguidor de Cristo, olha só, queridos, se alguém é seguidor de Cristo, se alguém vai à presença de Cristo de manhã e reconsagra a sua vida a Deus, o texto diz assim, olha, ele não pode ser astuto no negócio, ele não passa ninguém para trás. Ele não pode ser duro de coração se ele é um seguidor de Cristo.
Se você é um seguidor de Cristo, você não pode ser falto de compaixão. Você vai tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Se você é seguidor de Cristo, você não pode ser vulgar na linguagem. Se você é seguidor de Cristo dentro da sua casa, não pode ser cheio de arrogância e de presunção. Se você é um seguidor de Cristo, queridos, olha, não pode ser despótico. Não posso fazer uso do meu poder para ferrar alguém, desculpe a expressão. Se eu sou seguidor de Jesus, queridos, de Cristo, não posso usar palavras ásperas e censurar e condenar. São atitudes que nós tomamos dentro da nossa casa. Se nós estamos blindados pela presença do Espírito quando acordamos pela manhã. E quero ler agora esse texto, é o último texto que eu vou ler. A menos, olha só, a menos que, aqui é você, hein? A menos que controlemos, então depende de mim, a menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de quem? Olha, para termos controle sobre nossas palavras e o nosso gênio, nós temos que estar no controle do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, você é um escravo de Satanás. E esse texto é forte, queridos. Achamos-nos sujeitos a ele, ele nos leva cativos. Todas as palavras de alteração, palavras desagradáveis, palavras de impaciência, palavras irritadas, olha só, são uma oferta feita à sua satânica majestade. Então, os divorciados emocionais, queridos, eles vivem nesse ambiente, nessas condições. E olha como termina o texto. E é uma custosa oferta, mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói a paz, a felicidade de famílias inteiras e destrói também o quê? A saúde. Então, queridos, olha, como que nós podemos blindar, a blindagem para que o divórcio não atinja nem o divórcio de corpos e nem o divórcio emocional? O que nós precisamos fazer? Primeira coisa, é ir à presença de Deus na primeira hora da manhã, queridos. Passar tempo. Aprenda a dormir um pouquinho mais cedo, acorde mais cedo. Tire momentos com Deus e desenvolva esse hábito. Consagre a tua vida, você vai ver que coisa maravilhosa. Esse é um ponto. O segundo ponto, me perdoe pela redundância, mas eu preciso contar uma experiência para vocês. Eu nasci na igreja adventista. Na verdade, não nasci, mas quando me perguntam, eu digo que nasci. Ué, você mente? Não, não é que eu minto. Eu tinha 8 meses quando meus pais se batizaram. Então, quando eu me dei por gente, eu já estava dentro da igreja adventista, então eu digo, eu nasci na igreja adventista. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai fez uma surpresa para a família. Meu pai comprou uma chácara e ele vendeu a casa que nós morávamos, que era uma casa boa de 3 quartos, tal, e o meu pai construiu uma casa de 4 quartos. E eu me lembro quando os alicerces estavam estabelecidos, e essa casa foi construída em 2 andares, muito gostosa a casa, e agora ela tinha 4 quartos. E quando nós mudamos para essa casa, que foi assim, um momento de muita alegria para nós, eu tinha 7 anos, e agora eu tinha o meu quarto, não é? Só para mim. Aí meu pai colocou nos 4 quartos, num dos quartos, meu pai colocou uma plaquinha dizendo assim, quarto de oração. E quando nós abrimos a porta daquele quarto, lá estava uma mesa de 6 lugares, uma linda estante com todos os livros que nós tínhamos de Ellen White, da igreja, Inário, Bíblia, e por toda a minha infância, aquele foi o ambiente que meu pai usou para o culto familiar. Então, meu pai reunia a família. De manhã, fazíamos o culto. À tarde, nós fazíamos o culto. E o meu pai dizia, nós temos que fazer a oração de Daniel também. Então, como morávamos numa cidade pequena, eu vinha da escola com minhas irmãs, meu pai vinha para o almoço, e ao meio-dia, antes do meu pai sair, ele ia para o quartinho de oração, nós também, e ali nós nos reuníamos e fazíamos uma oração, a oração do meio-dia. Culto familiar, queridos. Não confundam. Devoção pessoal é um assunto e culto familiar é um outro assunto. Quando eu tinha, antes de meu casamento, meu pai vendeu esta chácara e construiu uma outra chácara, comprou uma outra chácara. E ele falou, bom, eu vou fazer agora uma casa. Como as minhas irmãs já haviam saído,
e eu já também estava fora, nós pensamos, bom, meu pai vai construir uma casinha pequena para ele e minha mãe. Aí meu pai construiu uma casa agora de 5 quartos. E a casa dele agora era um chalé, e ela tinha 3 andares. Então tinha 2 quartos em cima, 2 quartos no meio, e embaixo, além da copa, cozinha, sala, tal, tinha também um outro quarto. E tem um outro quarto. Meu pai morreu há 1 ano e 6 meses atrás. Se você for lá em Espírito Santo do Pinhal, que fica no interior de São Paulo, e for visitar a minha mãezinha, você vai encontrar dos 5 quartos, está escrito assim, quarto de oração. Então eu fui criado nesse ambiente, queridos. O culto familiar são as lindas lembranças que eu tenho da minha infância. De manhã e à tarde. E ao meio-dia, a oração de Daniel. Olha, assim você vai blindar, vai haver uma blindagem no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Meus filhos foram embora de casa faz tempo. Mas eu aprendi através do culto familiar, queridos, que a gente dá raízes para os filhos, porque um dia nós vamos ter que dar asas. E quando você dar asas, pode ficar tranquilos, eles não vão se perder. Que Deus nos abençoe. E que vocês tenham um dia muito feliz e que ao receber o santo dia do sábado, seja este um sábado abençoado na vida de cada um de nós. Amém. A oração, por favor. Bondoso Deus e Pai que habita nos céus, que santificado, Senhor, seja o Teu nome nesta manhã. Senhor, nós queremos aqui, neste momento, Te agradecer por todas as manhãs desta semana que tivemos o culto, onde a blindagem com a família foi apresentado aqui tema após tema. E nós Te agradecemos pelo ministério da família, Pai, que tem esta preocupação de fortalecer as famílias, os laços familiares, e que Satanás não tenha nenhuma vitória sobre nossas famílias. Pai querido, hoje é sexta-feira, queremos pedir ao Senhor que ao recebermos o santo dia do sábado, possamos recebê-lo com alegria. E por favor, bom Pai, abençoe todos os campos representados pela divisão sul-americana. Que todas as famílias tenham a bênção e a misericórdia do Senhor sobre elas. E, Senhor, que nossas famílias, pelo exemplo, possam levar o conhecimento da pessoa de Jesus e essa proteção maravilhosa que Ele pode conceder a nós, para muitas pessoas que estão sofrendo aí fora e que precisam ouvir da mensagem de Jesus. Por favor, Senhor, abençoe a administração da divisão, os departamentais, os servidores, e abençoe todas as uniões representadas por esta divisão, que nós possamos, Senhor, aqui na divisão sul-americana, que nessa região sul da América, o Evangelho seja alcançado casa a casa, pessoa por pessoa. Senhor, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, para que o Espírito Santo não seja impedido de habitar em nós. Nos dê, Senhor, a Tua paz. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, e assim o fazemos, por Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Um bom dia.